Felipe, Gabriela, Emerson, Wellington. Oi, Parelli! Salve, salve! Salve, salve, maestria! Quando eu tava olhando aqui a galera entrando, hoje o Marcelão foi o primeirão da fila, né? Que Adoro, abriu. Marcelo. Marcelo, contei pro Ricardo que você tem o cristal de quando a gente foi lá para o México, que eu carreguei dentro do meu cuenco. Ah, eu conheço esse cristal. Quantas magias foram feitas ali? Nossa, Nossa, cadeira lembra, de né? gente grande ali, viu? Genial, hein? Uau! Ali precisa falar a Lembra? mente dos caras e falar, olha, desculpa aí. Água-flores dentro dos cuencos. E aí a gente tocando. Incrível, incrível. Boa lembrança. Obrigada, Panelli, por isso. Boa lembrança da minha vida. Oxê, essa é um toque pro Marcelo também. Você sabe que eu vou criar um grupo no Jornadas, Tatuados do Jornadas. Aí, ó. Mano, não tem um Jornadas que pelo menos uns dois não se tatuam. Que Sendo que fazem o muitos símbolo. no dia ali, chegou, tatuou. Pá! É, porque é uma super jornada, né? Você vê como mexe, né? Então, essa coisa de símbolos, né? De se marcar com símbolos, que aliás, fazendo até um ganchinho, uma propagandinha para os nossos próximos encontros, a gente vai falar de animais guardiões, esses aliados que caminham com a gente. Gosto muito, gosto E muito. porque muitas vezes a gente tatua lá um tigre, um dragão, e a gente um Pegasus, e a gente nem sabe por que tatuou, né? A Nossa, gente, a gente, gente sabe o que está por trás. Ah lá. essa Fênix, eu já fiz 13 sessões de laser nela. Ó, a bichinha. A bicha não Legal. sai. Assim como eu fiz 5 no meu pescoço, ó, eu não tenho tatuagem. Agora, Pois na da é. perna, eu tinha que tomar anestesia de tanto que doía. E não saiu. E acho que hoje, se eu fizesse, ela ia ficar um borrão, assim. Ela pode até sair, mas vai custar. Vai custar também. Vamos fazer um totem xamânico aí na tua perna de ponta a ponta. Já começa por um elefante. E aí, me Bom, conta de hoje. hoje eu estou bem amoroso, para ser bem honesto, assim, tô todo pimpão, fofinho. Vamos fechar essa perna, aê, Marcelão! É só o Marcelo que me tatua, ninguém mais me tatua, só o Marcelo. Todas as Só tatuagens te que eu dei. tenho foi o Marcelo que Boa, fez. Mas ele é boa, louco pra boa. tatuar minha perna. Então, tomou força, Marcelão. Hashtag tamo junto, tatua essa porra. Hum, vamos Fernando, lá. diga. Então, parece que hoje, ó, Erian, parece que hoje nós vamos conseguir fechar a nossa roda. No que tange ao papo dos arquétipos, né? A gente vem aí caminhou na roda na Semana Santa, em cima da Semana Santa, foi legal pra caramba, né? Foi diferente, mexeu pra caramba com a gente. E agora a gente está fazendo uma caminhada dos arquétipos, né? A gente só revisando aí pro pessoal. A gente começou aqui no outono falando do mestre, depois no inverno no visionário, depois na primavera do guerreiro, e hoje a gente vai falar desse carinha aqui, ó, o curador. Eu pintei de azul porque por uma questão de clareza e porque eu não tinha o preto. Mas a cor verdadeira, a cor da tradição é o preto, tá? Beleza, Eri, depois você pega aí a filmagem aí. Não tem problema não, querido ou não. Vai ficar 24 horas aqui no perfil. Isso. E no Essa aí tá na linha de frente do COD 19, viu? Essa tá na funça aí. Mandar mão axé pra ela aí. E boa. Obrigada. Bom, vamos lá. Adoro arquétipos. Eu também. Eu também. Eu venho estudando xamanismo desde 2000.
com essa roda de cura e me veio uma inspiração muito grande de começar a incorporar mais a questão dos arquétipos em cada um desses portais, em cada um desses flows energéticos que a gente vem conversando aí ao longo desses nossos encontros maravilhosos. E esse carinha aí, Xê, é o carinha que o curador é o cara que lida com água, né? É o cara que tá ali no verão, né? O guerreiro tá ali na primavera, o sol que nasce, começo de um ciclo, vem com tudo. E o curador é o cara que está ali, então, no portal do verão, portal das águas. E ajuda muito a relacionar o portal do verão com águas, quando a gente lembra que é o portal que chove, né? É a estação do ano que chove. Só lembrar as águas de março, né? Do Tom Jobim. Pois é. Lindíssimo Tom. Nossa, eu lembro dessa música muitas vezes para fazer conta de onde vai chover, em que parte do planeta. Porque isso é de hemisfério sul, né? Eu sempre lembro dessa música, juro pra você. E aí, falou em água, falamos em quê? Falamos em emoções. Né? A água tem esse símbolo milenar, né? Ela carrega em seu... Uma das informações que a água carrega é justamente essa coisa de lidar com as emoções, né? As nossas águas internas. Por isso que em português a gente tem essa palavra, né? Mágoa. Água, que é uma água parada, aquele sentimento que está ali estagnado, aquela poça que está juntando lodo, né? Então, ele é um carinha que vai lidar bastante com isso. Então, só para lembrar, então, ó, a gente está aqui no verãozinho. Então, ó, primavera, verão, outono, inverno. O sol que nasce, o sol do meio-dia, o sol da fim da tarde, noite. Primavera, verão, outono, inverno. E o curador é o cara que, se for pensar nos elementos de magia, é o cara que usa o cálice, o santo graal, né? Quando a gente fala de magia, a gente fala do cálice, do punhal, da varinha mágica e da moedinha, né? Tá lá na carta do tarô. E esse é o carinha que carrega o cálice, então, que recebe esse líquido no santo graal, né? E é muito legal pensar no curador, eu acho, porque o curador ele existe dentro de todos nós, né? Ele não tem distinção. Todos nós somos os curadores feridos, né? Que precisamos também de muita cura. E acho que esse é um dos grandes truques da humanidade, né? A gente ninguém evolui sozinho, ninguém se cura sozinho. A gente precisa do espelhinho ali na frente, né? Como a gente falou bastante na semana passada, né? A gente precisa a gente tem que honrar, tem que nada, desculpe, é a língua. Seria bom honrar essa sombra que se apresenta no coleguinha, porque está sendo um espelho para você e uma possibilidade para evoluir, né? Para crescer, para enxergar uma coisa que você não é tão legal. Né? A gente tem às vezes essas ilusões assim, pô, eu sou um cara tão legal, né? Como não sou entendido? É porque todo mundo quer pertencer, né? Todo mundo quer que apareçam só as luzes, né? A gente fala muito desse conceito de luz e sombra, né, Panelli? E é isso, eu acho que a grande sacada talvez do curador, porque tem muito isso para mim, ainda mais a gente que trabalha com pessoas e que impacta pessoas, é isso, né? O que no outro foi curado, que na verdade ele serviu de canal para que eu tenha curado em mim, mesmo que eu não saiba. Porque eu sou, sei lá, a realização dos sonhos de todos os meus antepassados. Então, sim, existem energias comigo que eu não tenho a menor noção, mas que eu sou influenciada, eu acredito nisso, né? Então, quando algo ou alguém se apresenta na minha vida, o que dessa pessoa que ela fala, nossa, me ajudou com tal, mas o que
é meu, né? E o quanto o curador entra em contato com essa energia da sombra para poder encontrar a luz, né? Porque se eu falo para um outro, olha, beleza, já estive aí e eu consigo sair daí contigo se tu quiser, eu não consigo chegar pro outro e dizer, cara, eu já fui aí, vai, sai fora. Isso é tipo eu chegar só em luz, né? Mas eu sabendo que ali é sombra e que a sombra dói, eu curo com o respeito que talvez eu gostaria de ser curada. Eu não sei, viajei? Não, não acho. Aliás, eu acho assim, uma coisa que eu achei muito bacana que acho que a idade me trouxe, é que quando a gente está em grupo, em associação, em junto, cara, o lance é você conseguir suportar a sombra do coleguinha. Porque quando é tudo luz, né? Comunidade riponga, vamos lá, e tal, tá, beleza. Mas depois começa a surgir as sombras do dia a dia de cada um. Como é que a gente suporta? É a questão de suportar isso. Ó, Ieda, chegou o VV, tá aí, já deu um Pois salve. é, eu ia dizer aqui, ó, e já tem pergunta também, hein? Qual que é a pergunta? O Daniel perguntando como ver nossas energias a serem curadas. Vai eu ou vai você? Que eu já Posso tô com a começar? voadora pronta. Então vai, brinca. Ah, cara, como vejo as minhas sombras, é isso? Aí ele tá falando assim, como que eu vejo quais energias eu tô sendo curada? Posso começar? Bicho, Pode. pega um espelho. É o que a gente tá falando. Começa a admitir quais são as tuas sombras. Hoje eu falei numa live mais cedo que eu abri sozinha, que eu quero fazer semana de valores, porque é para falar disso que a gente fala aqui, comportamento, entendeu? O quanto a gente é congruente com o que a gente tá falando no dia a dia. Então, literalmente, Sheila, se hoje eu falo para as pessoas, velho, segue os teus valores, segue determinadas crenças, faça escuta seletiva, juros compostos comportamentais. É porque a minha vida já foi uma porcaria. Porque eu me colocava nessa porcaria de vida. Eu me vitimizava. Eu era minha algoz. Só que reconhecer isso é fogo, entendeu? Reconhecer, sei lá, que eu fiquei 10 anos numa relação que era uma porcaria. Porque eu estava habituada a dormir com uma pessoa. Porque eu não queria chegar aos 40 anos solteira e encalhada. Porque na minha cidade é assim que é visto uma mulher com a minha idade solteira. Isso é olhar e falar, beleza, o que eu preciso curar de mim? Então, hoje eu posso falar para as pessoas, cara, se tu acredita em ti, tu sabe. Vai encontrar uma pessoa que tem determinados valores, dá para trabalhar relacionamento amoroso, dá para fazer planejamento, sim. Só que primeiro tu tem que te conhecer. E eu posso te falar isso, porque eu vivi 10 anos numa relação onde eu me coloquei. Não era o outro. O outro me pôs nas situações que me pôs porque eu permiti. Então, quando a gente para de ser vítima, e desculpa a forma que eu tô falando, mas eu espero de verdade que você aceite, talvez de uma forma melhor do que eu tenha falado. Mas quando eu paro de ser algoz da minha história, bicho, você tá aqui por um propósito especial. Melhorar, todo mundo precisa. É pensar, beleza, eu sou perfeito. Então o que eu posso fazer de melhor? Vou cumprimentar 5 pessoas a mais por dia. A grande sacada não é o que em si, é entrar em ação e procurar ser melhor. Isso já é um querer melhorar, sabe? Eu acho. Eu entendo então esse balé dessa luz e sombra. Primeiro que a gente vive num planeta que o grande desafio é a gente viver a dualidade, né? É luz e sombra, é seco e molhado, é salgado e doce, e assim vai. E a gente vai vendo que tudo realmente é baseado nessa dualidade. Inclusive a roda, aqui ó, quando eu mostro aqui ó, aqui está o inverno, aqui está o verão, então são completamente 180 graus de oposição. Aqui quando começa o outono e o inverno, então a gente já está vivendo mais a noite, aqui a gente vai viver mais o dia, na primavera e no verão, mais quente, mais frio. Então isso vai permeando. E assim, esse lance é quando você começa a se descobrir assim, cara, eu tô um pouquinho menos
tô um pouquinho menos chato, tô um pouquinho menos bundão, tô um pouquinho menos, sei lá, em qualquer aspecto da sua vida. Porra, melhorei isso aqui, porque é isso mesmo, é passinho, não dá pra dar um passão. E aí eu gosto muito de uma frase, eu trago ela pra minha vida, do Gandhi, que ele fala, o que é felicidade? É aquilo que eu penso, digo e faço estão em harmonia. Se isso está em harmonia, meu, eu estou feliz, está tudo certo, estou caminhando na luz. Se não está, se está pensando uma coisa, está falando outra, está agindo de outro jeito, alguma coisa está saindo do trilho. E aí o convite é harmonizar isso, porque essa é a bússola. No final do dia, é fazer uma pergunta assim, fui feliz? Fui feliz? Tô me sentindo feliz? Se a resposta for não, repensa o que você anda pensando, o que você anda falando e o que você anda fazendo. Isso é importante, eu acho, para mim. Eu Para também mim, acho. para mim, Eu para mim. também acho. E olha que legal, porque eu acho isso que é incrível. Quando a gente começa a conversar, eu entendo que existe uma atmosfera, uma egrégora que se movimenta e começa a criar uns links e tudo mais. E justamente o curador é realmente esse cara do cardíaco, esse cara do coração, sabe? Ele fala do coração, né? Uma das grandes diferenças do curador pro guerreiro é que o guerreiro ele tem a ação, ele vai pro pau, vai lá dançando, tocando o maracazinho dele, vai indo. O curador ele se entende como canal, ele se entende como passagem, não é ele, é algo que está operando através dele. Missão dele, deixar esse aparelho cada vez melhor calibradinho para melhor receber aquela gota de sabedoria, aquele pingo de luz que vai ajudar o coleguinha do lado, sei lá, ou si mesmo, né? Eu ia dizer, né, para falar em arquétipos, que foi o que tu começou falando na live, que também quando eu tiver esse insight de, beleza, o que eu preciso melhorar em mim, também não ser o pai ruim, né? Porque eu não sei qual é a escala, a régua, né, de qualidade das pessoas que podem estar assistindo ou da pessoa que fez essa pergunta. E aí, às vezes, legal, então eu preciso melhorar tal e tal coisa e eu vou lá e sou minha mãe ruim, sabe? De me cobrar resultados. Mas não, mas de acolher com amor, né? Fala, beleza, agora que eu te reconheço, como eu Ah, integro isso em mim? Como pô, eu faço diferente? Porque, e eu falo de um papel de uma pessoa que tu me conhece, putz, antes eu me cobrava muito assim, e deixo de reconhecer as coisas que eu já conquistei, porque eu tô lá me cobrando por aquilo que, pô, tá por vir, é só mudar ali a posição, entendeu? Calma, tem vida, né? tem uma história que eu amo contar, diretamente relacionada com isso aí, que é o seguinte, uma vez eu estava fazendo um treinamento como aluno e chegou o instrutor, o Stélio, depois ele se tornou assim, um dos grandes mestres que eu tive na vida, assim, um cara que, onde quer que ele esteja, eu sempre peço muita luz para ele. E o Stélio chega lá na frente, eu nem conhecia direito o cara, e ele começa a fazer a tabuada do 9. 9 vezes 1, 9 vezes 2, 9 vezes 3, 9 vezes 4. Aí ele chega tipo ali no 9 vezes 3, no 9 vezes 2, e em vez de colocar 18 ali, ele bota um 16. Uhum. O salão vem abaixo. Você errou, você errou, você errou, você errou, você errou. Burro, vem de tudo, né? E aí o cara, a maior calma, foi terminando ali a tabuada, de repente ele vira e fala assim, olha galera, eu acertei 9 de 10. E a única coisa que vocês conseguiram olhar esse tempo todo foi a que eu errei. Aquilo me marcou tanto, muito, aquilo me marcou muito, assim, foi o momento mais top para mim desse treinamento. O resto da galera nem lembrava disso aí direito, mas para mim isso fez muito sentido. Sério. Estéreo. E então é isso, né? Também o quanto a gente tem que nada. Seria bom que curasse esse julgamento que a gente tem. Bater nas costas e falar, porra, cara, foi isso que deu. Tá legal, tá bom, tá bom. Mas você sabe que quando tu fala isso,
ultimamente, né? Eu acho que eu tenho me voltado muito para esse pensamento. Eu acredito, Pam, né? É uma criança mesmo. Eu acredito que talvez a gente, a humanidade, ficou tão voltada para a escassez por séculos e séculos e centenas de milhares de anos. E agora é um momento de transição, de mudança de mente mesmo. A outra aqui. E com isso de, beleza, 9 acertos, um erro, eu me volto para a escassez do erro, entendeu? Ao invés de observar qual é a abundância do acerto. Deu para entender? Me confundi muito? Sim. Tem um texto de economia que eu adoro, que ele fala chama Alma do Dinheiro. A Ieda deve conhecer. E ele, que foi implantado nas nossas cabeças que alguém vai faltar para alguém. Em algum momento vai faltar. Que em algum momento alguém vai se dar muito mal e que não seja eu. Então, a partir desse princípio de que vai faltar, sempre vai faltar alguma coisa. A gente sente isso e às vezes nem sabe o que é. Mas sempre tem esse sentido de tá faltando, tá faltando, tá faltando, tá faltando. E aí eu faço um paralelo com o que a gente conversou lá atrás, o lance da suficiência. E aí a gente perde o que é suficiente. A gente ou vive vibrando na escassez ou numa abundância que joga a coisa fora, que não valoriza. É o brinquedo que é comprado toda semana, é a comida que vai pro lixo toda hora, é a roupa que tem que ser trocada direto e não sei o que. É o celular que todo momento tem que estar trocando. Perdemos a noção de suficiente. Eu rezo para que esses também sejam um momento de que a gente comece a realinhar o que é suficiente. Olha o que a gente viu logo no começo, acabou o papel higiênico, né? O pessoal fez um monte de piada sobre isso, mas se vai escarafunchar essa história mais a fundo, tem uma perversidade muito grande. Eu vou garantir o meu e que se dane, alguém vai se danar e que não seja eu. É muito perverso esse pensamento. É o mesmo, eu vi um post no Instagram falando isso sobre a questão do álcool, porque quando começou a acontecer isso, eu ainda não estava aqui no Brasil. Eu cheguei e já estava essa loucura. Então eu cheguei, 10 dias depois que começou mesmo o alarme aqui no Brasil. Eu já tinha passado o carnaval e tudo. E aí eu tenho as coisas aqui em casa. Então, como eu fico pouco em casa, eu não tive esse problema. Mas literalmente, todo mundo comprou tudo. E não foi só papel. Então, vai dar um boom na economia. Lógico que vai, porque tu vai estocar coisa para 2, 3 meses. E os próximos 2, 3 meses, quando precisa girar, não vai estar girando. Isso é dar boom na economia. Agora, não é porque muita gente fala, se eu ficar dentro de casa, eu não vou mexer a economia. Pô, eu posso estar dentro de casa. E por isso mesmo eu mexo a economia. Porque quem tá fora precisa se movimentar. Então, a gente, né, quem pode ficar dentro, fica. Quem pode ajudar, ajuda. Mas, enfim, é exatamente isso mesmo. Alguns aquela história foram da gasolina agora a dar comida. Nossa, da gasolina. Pois é, meu, que os caras piraram, todo mundo enchia tanque e de repente, se os caras no final falaram, meu, se a galera não tivesse surtado, se tivesse tudo sido igual, não tinha dado pepino pra ninguém. Exatamente. Eu tenho um amigo meu que tem posto e na época da gasolina eu perguntei para ele, falei, olha, preciso de combustível e tal. Ele falou, Sheila, meu tio ainda tem e a gente não mudou o preço. Porque a gente está há 20 anos no mesmo ponto. Então, a gente não vai mudar o preço do combustível que a gente tem, mesmo estocado, senão a gente perde os nossos clientes. Assim, seria agir incongruente com o que a gente acredita, que é o que tu falou, né? Pensamento, ação e emoção. A Ju fez uma pergunta aqui. Ela falou do estélio e aí ela falou arquétipos. Temos um arquétipo predominante que nos acompanha e flutuamos em outros, ou estamos em um arquétipo e vamos mudando? Ah, não, eu acho que a gente tem um panteão de arquétipos. Eu acho que eu acredito que se a gente quiser buscar funilar bem, a gente acha, mas aí vai achar nesses arquétipos mais os deuses do Olimpo. Então eu me identifico mais com Zeus, com Atena, com Apolo, nesse lugar.
Agora, se a gente quiser abrir mais, assim, aí é um panteão mesmo, porque os gregos foram muito... É muito fascinante, né, a cultura helênica, porque eles conseguiram transformar em fábulas todas as aspirações da natureza humana. É muito louco, tá tudo lá. Tem arquétipo de A a Z. O cara pode, ter a coisa mais louca da vida, os caras escreveram alguma coisa sobre... Fizeram uma historinha com um arquétipo ali daquela piração que cada um tem, né? Bom, Eu anotei uma dúvida aqui. Por exemplo, arquétipos, dentro disso que a Ju falou, eu posso pensar, tipo, totem, ó, já aproveitando o assunto da quarta e da sexta. Porque eu tenho 7 animais que se apresentaram. Então, eu tenho um na base e tem os outros que foram se apresentando. Mas eu também acesso outros animais, não aqueles que estão só no meu totem. sim, Porque eu tudo bem. sei que essa é uma energia que está disponível no universo. Então, com muito respeito, eu acesso outras energias de acordo com as Isso. situações. Pensaria como se fosse assim um arquétipo, por exemplo. Eu tenho É, sei lá, arquétipos, mas eu posso acessar outras energias, outros arquétipos. bota por exemplo, ou numa tradição católica ou numa tradição umbandista. Você tem lá o seu santo, o seu orixá de linha de frente. Mas nada te impede de você fazer uma oferenda para um outro orixá, fazer uma oração para um outro santo. Você vai lidando, mesma coisa. Isso, são essas. Aquele santo lá é mais bom. É mais bom, é ótimo. Mas é melhor para, sei lá, pagar dívida, né? Então lá, chama lá o São Judas Tadeu e vamos rezar um pouquinho pro São Judas. Eu preciso, não sei o quê. Perdão, Vai. é que a Fabiana mandou uma pergunta e a Ju colocou outra. Mas, ó, Fabiana mandou, como sabemos qual é o nosso arquétipo? Ou estudando, ou as histórias que você passou pela sua vida e você acha que tem a ver contigo, ou indo num terapeuta, num cara mais junguiano, assim, que o cara consegue te passar uma ideia, assim, de arquétipos mesmo. A Ju falou, vou colocar para mim o leão por enquanto, porque quero força. É isso, a gente acessa as energias, né? Qual é a representação do leão? Então eu me conecto com essa energia, né? Como seria um leão, né? O que representa, quais os valores, né? Sim, sim, sim. Aí a Lori comentou, quando nos conectamos, nos tornamos um animal em um rito, por exemplo, esse animal seria um dos nossos animais de poder? Essa resposta é sua, não é minha. Eu acredito que seria. Mas, por exemplo, eu tenho 2 animais que são místicos. Então, eu não tenho como me tornar os animais místicos, mas eu acredito na apresentação deles para mim. E eu invoco essas energias sempre. E durante o meu caminho em Compostela, Panelli me acompanhou. Os meus 10 dias finais foram muito desafiadores. Eu tava com dor, minha perna machucou porque eu caí de boba no banheiro, cortei, enfim, tava muito desafiador. E todos os dias eu andava com um propósito. E geralmente, por exemplo, eu tenho cavalo. Um dia que eu já tava, eu tava pensando em acampar, assim, no meio do mato e parar ali até o dia seguinte. De repente vi um cavalo, de repente o cavalo me deixou tocar nele. Então, são coisas que, na mesma hora, eu conectei a primeira vez que eu vi o meu cavalo, né? Então, eu acredito. Sim. Mas o que eu quero completar é justamente, de novo, naquela minha coisa que eu fico calcando sempre, de maturidade espiritual. Se por acaso você se depara com uma entidade, com um animal, com uma energia, com um duende, com um santo, e dentro da sua alma, o seu eu interior te sinaliza, e aí você conversa com essa energia, troca com ela, vê que apito ela sopra. Né? Então, os geminianos sem arquétipo. É o próprio arquétipo. Veja, então, é muito importante a gente sacar com o que a gente está lidando, o que está se apresentando. Não é também esse oba, vamos chegando aí.
que é tudo do bem, que é tudo legal, que é tudo bacana. Nem sempre, nem sempre. E às vezes o que toca o coração, né? Não é porque eu tô falando isso que pra ti é uma verdade plena. Eu tenho essa confiança. Então, a primeira vez, por exemplo, que eu tive contato com o sacramento, eu tava com o Panelli. Foi uma coisa minúscula, né? Num copo de café. Eu nunca tinha tido acesso a esse tipo de conhecimento. Há muitos anos atrás, a gente estava lá no templo de Pachamama, lá no Peru. E literalmente, assim, se apresentou um elefante e eu não fiquei com medo dele. Mas antes disso, porque eu tinha isso, meu Deus, tal, e se eu usar alguma coisa, se eu ficar louca, eu já sou super criativa, imagina se eu não volto. E a gente tem esses medos, né? Então, antes disso, eu me conectei muito com os meus mestres, com a confiança de que qualquer coisa que me fosse mostrada, tipo, eu poderia lidar. Porque se não fosse, com toda certeza, nada acontece sem que a energia que eu confio permita. Então, isso me dá uma sustância. Então, para mim, funciona. Mas o que é para ti é o que reverbera no teu coração. No meu, eu acredito. Sim, sim. E é isso. É isso que é tão bonito, porque é o que vai ser. Eu vivo sempre zoando muito assim, né? Aquela frasezinha, ai, sente o seu coração, sente o seu coração. Ah, puta porra. Mas no final, é a tua bússola. Sente, eu sinto no meu corpo, na real, assim. Às vezes tem umas energias, dá uns. Que eu falo, tá, tenho que lidar dessa forma. Isso também não é aquilo é totalmente ruim, aquilo é totalmente bom. Mas, né, eu sigo o meu corpo, como é que eu sinto o meu corpo, e aí eu vou fluindo conforme eu vou intuindo também, né? Mas, atenção, só atenção para o que se apresenta, né? Porque às vezes a gente começa a fantasiar muito, porque também tem uma coisa assim, a gente quer que os nossos guardiões, que os nossos curadores sejam os master puppet fucker of the universe, né? Então, ser aquele indião na beira do Grand Canyon, precisa ser a pantera negra com 5 metros de altura, e aí de repente vem uma lesma pro cara, e aí? O cara fica chateado, pega. Lembra, eu tava num rito contigo, acho que em Manaus, e uma das pessoas tinha uma formiga. Eu uso muito hoje a energia da formiga, eu Porra, acesso muito, muito, principalmente quando eu tô caminhando, porra. porque é isso, eu aprendi contigo, né? O animal mais forte do reino. Imagina, o bichinho levanta 20 vezes o peso dele. Ninguém faz isso, ninguém, nenhum outro animal. Então, do Então, porque a tipo, gente entra num e eu lugar. lembro da negação do menino, do tipo, ai não, uma formiga. Tipo, uma formiga? Não, a gente entra nesse julgamento de não acreditar, de não aceitar o imponderável. Que não, precisa ser dragão, precisa ser leão, precisa ser tigre, precisa ser uma naja, precisa ser os caramba. Quando vem um koala, pô, mas é tudo criação divina, tudo tem as suas forças. Tudo. A força do koala ativar. E não é também todos que vêm. Não sei como é, né, Tuita, o Panelli. Ó, eu é que eu chamo Panelli de Tuita, gente, desculpa. Nossa, primeira vez que saiu. Ups. Não sei como é. Para mim, ao menos para eu, não foi de uma vez só que todos se apresentaram. Não. Então, eu não sei Mas se esse é são papo da. todos. Vai que é uma dúvida de alguém. Não sei se apresentam todos de uma vez só. Para mim, eu precisei de mais tempo. Cada um, cada um, cada um. É assim, tem gente que vai ver um zoológico de uma vez só. Eu fui no conta-gotas. Nossa, Vamos lá. Mas tem gente que já vê um zoológico logo de cara. Parabéns. Admiro. Que bom que tem gente, é isso que eu falo, que bom que tem gente que, pô, um caminho que eu preciso ficar 10 anos quebrando pedra, o cara vai lá de primeira e já desenrola. Vou fazer o quê? é isso mesmo. Mesmo quando tem gente jovem, né, no rito, você pensa, olha só, o Ah, merecimento, o mérito dessa pessoa já tá aqui bem antes de mim, bicho. Então, olha o quanto a pessoa já vai conseguir se conectar e trabalhar, enfim, se conectar com ela, né? E a gente aí tem que dar mais uma batida aí na carne.
E toma assim, ó. Então, e nós como curador... Ixi, veio uma pergunta, vamos lá. Vai lá. O que é isso aqui? Eu Acredito que... acredito que os guias, os animais, as entidades, eles estão prontos, eles sabem o que estão fazendo e como fazer. Quem tem medo e às vezes não está pronto somos nós. Ah. Quantas vezes não piscou, né, amiga? Aí a Dani, desculpa, Daniela, ela escreveu aqui, não quero ser chata, mas acabou o curador. Tava ouvindo de Sorry. outro pai. Então, vamos lá, vamos de curador. Sorry. Não, é que a gente entrou num lance arquétipo, animal e tal. O curador, então, é esse cara que é ligado na energia do cardíaco. Tá? Eu tenho uma meditação que eu gosto muito, que eu ensino muito para as pessoas, eu imploro para as pessoas levarem para frente, que se chama The Heart Chakra, o chakra do coração, que é o mestre Osho quem criou essa meditação. E qualquer dia desse eu vou fazer uma live para todo mundo fazer, todo mundo junto, o Heart Chakra, e vai ser lindo, a gente vai abrindo isso aqui. É bem legal. E o curador, como ele está aqui ó, no portal do verão, o verão ele é o único portal que tem dois animais guardiões pela tradição norte-americana, que é a corça e o coiote. Aqui no outono, no mestre, tá o urso. No inverno, aqui no visionário, está o búfalo branco. Aqui na primavera do guerreiro está a águia. E aqui o coiote e a corça. O coiote, a medicina do coiote é o guardião que nos ensina pelas brincadeiras. É aquele cara que vai passar aquela coisa assim, você tropeçou e riu de você mesmo, assim, de tipo, nossa, mano, como eu sou trapalhão. Eu faço muito isso. A minha mulher me conhece, eu não entro em loja de vidro, por exemplo, porque senão ela fica rachando o bico e eu fico passando mal de querer quebrar as coisas. Mas, que esse é o coiote, que ensina, então, pelos truques também, sabe? Não é aquele aprendizado assim direto do guerreiro. É aquele que, tipo assim, se está resistente ao aprendizado, então peraí que eu vou te dar um balão aqui, tu vai aprender pela trapaça. E aí você cai. E o coiote, ele tem a corça, que é o outro animal guardião, ele tem uma história que eu acho muito bonita. Que conta de uma época onde os animais falavam com Deus. E aí eles subiam uma montanha e iam falar com Deus. E um belo dia um demônio apareceu no meio da subida da montanha e começou a impedir que todos os animais subissem a montanha para falar com Deus. Então os animais começaram a parar de falar com Deus. E aí eles se reuniram e resolveram, não, a gente tem que vencer esse demônio, a gente tem que ganhar dele, né? E aí foram os animais mais fortes da floresta lutar contra o demônio e, logicamente, todos perderam. E depois que já não tinha quase opção de animal, um belo dia a corça, e para quem não conhece, a corça é o Bambi, tipo um Bambi. Ele se apresenta e fala, olha, eu vou lá. E aí todo mundo fala, meu, você tá louco, né? Pirou, não é por aí. E aí a corça banca e vai atrás. E vai até o demônio. E quando ela chega de frente ao demônio, ela olha para o demônio com tamanho olhar de compaixão, ela olha para aquele demônio e ela entende aquele demônio. Ela não luta contra aquele demônio, ela simplesmente olha com compaixão, ela entende aquele ser que estava ali na frente dela. E tamanho é o olhar de compaixão da corça que esse demônio ele se dissolve. Sempre lembrando que a maior magia de todas é sempre a magia do amor. Essa vai vencer todas. E aí os animais voltam a falar com Deus. Né? Bonitinho, né? Eu adoro essa historinha da corça. Né? Um animal super improvável, mas sempre calcando então, naquela história. Então até o próprio, lembrando um pouco da Semana Santa, Jesus quando entra naquele movimento de curador dele, quando ele se coloca como o cordeiro,
né? Então ele se oferece como um sacrifício, né? Fazer todo esse paralelo assim do como o amor ele limpa a mesma área. E o curador ele lida com essa emoção. O curador é um cara do coração. Do coração. E é muito legal, né? Porque se a gente olhar na humanidade, o curador ele está sempre presente nas tribos. Esse cara sempre existiu. Esse cara, essa mulher, essa sacerdotisa, nossa, lógico, a curandeira, a benzedeira, a rezadeira, sempre caminha com a humanidade. O cara, a pessoa, né, que detém a cura, que traz o acolhimento, né? É muito bonito isso, né? É uma coisa de humanidade. Tem aquele estudo das águas, né? Que fala, enfim, que as gotas d'água, né? O que a gente emana de palavras, energias, pensamentos, a água ela toma um formato, né? Diferente. E aí faço uma analogia aqui, que é uma viagem, mas para mim faz sentido que poxa, meu corpo, a maior parte é água, mais de 50% é água. Então, se eu tenho a energia do curador, eu emano isso, né? E não adianta, porque se a minha parte do meu corpo é muita água, e a água toma uma forma a depender daquilo que eu emano, quanto mais consciência eu tenho desse meu lado curador, mais eu potencializo isso. Então, mais as pessoas percebem isso em mim. Eu tô falando Sim. hipoteticamente, tá, gente? Mas mais as pessoas percebem essa presença do curador. Então, geralmente, quando alguém quer ir lá e pedir um segredo, pedir uma indicação, geralmente a gente procura pessoas de referência dentro do grupo, mesmo que ninguém saiba. Porque a pessoa emana esse tipo de energia, né? Porque nós somos energia, né? A gente, enfim, a água, a energia da água, e o nosso corpo é água. Foi só um... Sim, mas toda pessoa eu acho que é curadora. E sim, toda pessoa tem essa possibilidade de mexer essas próprias águas, né? A brincadeira é essa, o quanto de água você vai conseguir mexer nessa vida, né? O quanto você vai ficar segurando, travando, e o quanto você vai liberar. Homem não chora. Essa é uma das grandes travas dos homens curadores, por isso somos tão poucos hoje em dia. Mas assim, por isso que eu falo que mulheres são muito mais inteligentes. Homem não chora, então o cara trava toda a emoção dele aqui. Pau! E aí é uma luta desgraçada para entregar isso aqui para isso aqui. E tome pau. Experimento do Masaru Emoto, pensamentos positivos e negativos. Exatamente esse experimento, se chama Força das Águas, mas fala muito disso, né? É isso, sim. O homem não chora e tal, mas quanto mais consciência eu tenho de quem eu sou e do que eu sou capaz, que a gente é capaz de infinitas possibilidades, mas eu me permito habitar tanto o curador que habita em mim, quanto o guerreiro, quanto o mestre, de uma forma equilibrada, né? Porque a grande sacada nesse bailado da roda da vida é o equilíbrio, né? Então, o curador é um cara que tem noção de que ele está em rede, né? Ele tem noção da irmandade entre nós, entre os animais, entre as plantas, entre Gaia. Então, o curador ele vê a engrenagem, ele sabe que ele não está fora, ele sabe que ele está nesse grande corpo, nesse grande organismo vivo chamado planeta Terra. Ele não está fora. Por isso que ele está nessa missão de curar. Porque, pô, cagaram muito, né? Marcelo tá aqui falando, choro muito. Mas é mesmo. E a Fabiana, mente e coração permitir. Isso. A Fefe. Então, quanto mais a gente puder ir destravando as nossas emoções, mais próximo a gente pode estar de um pensamento mais claro, né? Mais aliviado, né? Quantas coisas o nosso corpo pode melhorar chorando, por incrível que pareça. Né? Incrível. O curador é um cara que também não tem medo não tem medo de sentir medo.
sabe? Aquela coisa, ele não tem um medo da dor, porque ele sabe que, por exemplo, a sementinha para germinar ali, voltando naquele paralelo, quando eu falo que aqui estão no inverno, as nossas sementes estão debaixo da terra, e que aqui elas vão fazer, no inverno, elas vão fazer a maior força possível, porque elas vão rasgar a casca e ainda varar um tanto de terra para se apresentar aqui na primavera e vir para o seu esplendor no verão. O curador sabe que dói rasgar a casca, mas mesmo assim ele entra nos processos, ele sabe que vai doer. A gente sabe, né, gente? A gente está nessas assim, a gente vai pegar ali, vai pegar lá, é mãe, é pai, é irmão, é mãe de novo, mãe mais uma vez. É aquela pessoa que a gente chamou de mãe, mas que não é mãe, a gente botou no lugar da mãe, agora tem que arrumar dentro do sistema. Tem que botar lá, vai tudo, entendeu? E esse exercício de abrir o coração que o curador faz é um exercício de uma vida. Tem momentos que a gente vai estar mais, tem momentos que a gente vai estar menos, mas é um exercício de uma vida. E abrindo isso. Porque quando a gente, talvez no momento que a gente perde essa conexão, o que acontece com grandes mestres que perdem essa conexão? Eles começam a sobrepujar seus discípulos, começam A gente tem vários casos aí. então, começam a vampirizar energeticamente seus discípulos porque perderam a conexão com o coração. E aí fica uma coisa na matéria. O Vila colocou alguma coisa aqui. O que ele escreveu? Colocou água diamante. Temos aqui vários garrafões. Para mim também vale observar o crescimento das mudas de baobá. Salve, Vila! Você está distribuindo água diamante? Oi? Não. Aí ele colocou árvore, não sei, tá? Não sei. Aí ele colocou árvore sagrada, grande ensinadora. Aí a Fefe escreveu. Tem aquela música que diz que a dor da semente é o parto da vida. Tem a ver com o que você está falando, talvez. Tem, então. Toda essa. Quais são as flores que eu vou escolher germinar no meu jardim? E cada uma dessas flores, cada uma dessas opções, dessas sementes que vão rasgar a terra aqui no inverno, no final do inverno, para se apresentar durante a primavera, florescer e vir para o seu esplendor aqui no verão, precisa fazer força. Tem escolha aí por trás. Demanda atenção, demanda carinho, demanda cuidado. Olha, o Vila tá falando aqui, ó. Não, mas fica disponível para quem quiser. Eu tive o conhecimento da água diamante com o Jorge. Inclusive, queridíssimo Jorge, que me apresentou para você. Sou tão grata a todos os meus mestres e sou grata às pessoas que me conectam às pessoas que são importantes na minha vida. E olha quanta gente legal aí conheço, porque conheci você. E é isso, foi o Jorge. O Jorge que me falou da água diamante, sensacional também. Grande cura para esse planeta. E, de novo, então, esse planeta, o curador, sempre lidando com o elemento água. É na água. A água em decretos de magia tem a ver com sentimento, né? Com a emoção. Então, qual é a carga que você coloca dentro destas águas? Sim. São cargas, e aí relacionando com o que você falou lá atrás do Masaru Emoto, são cargas positivas ou são cargas negativas? O curador é um carinha que usa o tambor, né? Então, ó, o guerreiro usa o chocalho e dança. O curador usa o tambor e fica sentado. Não, fica de pé, perdão. Não, menti, desculpa, troquei tudo. Volta. O guerreiro medita dançando com o chocalho na mão. O curador, ele usa o tambor, mas ele usa ou deitado na mãe terra ou abraçado a uma árvore. O mestre, ele medita em silêncio e sentado. E o visionário, ele medita cantando, orando e tudo mais, e caminhando.
Então, o curador é esse carinha que vai sempre também buscar essa força, vai se revitalizar na terra, nessa troca com a terra, entendeu? Ele já despende lá para a Mãe Terra. E o que ele traz com isso? Ele traz um movimento de se render. Ele se rende, ele se entrega. Ele faz aquilo que Cristo falou quando seja feita a tua vontade. Então ele é um cara que se põe como um canal. Entendeu? Ele usa, ele se coloca na disponibilidade para que a natureza o use, para que os espíritos os conduza e para que ele faça uso de plantas de poder, de métodos de expansão de consciência, e ele se colocando como esse canal. E quando ele se coloca para esse canal, o grande barato do curador é que ele se liberta da perfeição, ele se liberta do ser julgado, deu certo, não deu certo. Quando você faz aquele serviço nota 10, você não precisa de feedback. Você sabe como eu termino os ritos. Galera, tá tudo agradecido, tá tudo jóia, agora vamos falar de coisa interessante, coisa que a gente aprendeu. Porque isso é muita vaidade. O curador, quando ele está no movimento do curador, ele foi um canal. Se deu certo, se deu errado, não cabe a ele. Até porque deu certo, né? Ele é canal e a gente é canal sempre de algo que dá certo, né? A gente confia nisso quando começa. Confia. Perdão, a Ju escreveu aqui, já fiz trabalhos de purificação com água diamante, foi sensacional. Dias só ingerindo água diamante, nenhum alimento. Você sente seu organismo, até o cabelo muda. E o documentário, eu abri aqui o nome, se chama O Poder da Água. Ele tá dublado e gratuito no YouTube. Legal. A Ali tá aqui na live? Ou... Não sei, mas pelo jeito sim, ó. Então, e o curador, então, ele também, assim, sabe um momento muito legal agora da gente também usufruir dos nossos curadores? O curador, quando ele abre mão de querer dar certo toda hora, de querer saber tudo toda hora, sabe o que ele faz? Ele desliga as redes sociais. E deixa de se preocupar com o que não dá para interferir. E vai se preocupar onde dá para interferir. Onde? Na minha alimentação, no meu exercício, na minha música, no meu estudo, na minha cura pessoal, na minha espiritualidade, nos meus hobbies, em estar em ambientes saudáveis. É aí que o curador começa a atuar. Quanto mais o aparelho estiver bacaninha, mais bacaninha é a brincadeira. Simples assim. Eu sei que a gente está indo para o finalzinho, Xê. Deixa eu só aproveitar o embalo. 5 minutos. E só passar para a galera, depois a gente entra para um bate-papo, passar para a galera aquele finalzinho de meditações que eu estou propondo no final. E mais dentro, em breve, a gente vai soltar uma comunicaçãozinha com essa brincadeirinha. Mas, quando o curador caminha pela roda, vamos lá. Então, ele vai caminhar aqui, o arquétipo do curador, caminhando dentro do portal do guerreiro, da primavera, do sol. Então, esse aqui é o portal do fogo, da iluminação dos pensamentos. Aqui até tem a ver um pouco com uma pergunta que aconteceu, acho que no começo da história. Aqui quais são as metáforas ou quais são as histórias infantis, quais são as histórias, né, que fazem sentido para a minha vida. As metáforas que meu pai me contou, que eu escutei na escola, que eu escutei na televisão. Né? Depois do curador, no portal do curador, nas águas, no portal do verão. Então aqui, o que a gente também lida? Com as nossas crianças interiores, né? Aqui a reflexão é
quais são as minhas histórias de vida, coisas que só eu sei que eu passei e sobrevivi e me curei, e quais outras que ainda falta um tanto, mas estamos caminhando. Depois aqui no outono é o portal do mestre, né? Aqui é um portal de cura, porque é a morada do urso, né? Então esse outono que transforma. Aqui a pergunta para o curador é: onde eu estou colocando a minha energia de cura? Onde? Em quem? Em que projeto? Em que família? Em que casa? Em que pessoa? Onde eu estou colocando essa minha energia? Na minha planta? E quando ele chega aqui no inverno, morada dos mestres, dos anciões, né, de quem já percorreu o caminho, aqui é uma reflexão do eu sou. E se perceber, como eu te falei lá atrás, o curador, e se perceber em rede. Não se perceber mais sozinha. O que é isso aí? Nossa, deu um raio na Sheila! E outro! Nossa, Sheila! Sensacional! E é isso. Desculpa. Bom, então na quarta-feira e na sexta-feira a gente vem para falar sobre animais de poder, é isso? Sim, sensacional. A gente, Ana, minha amiga, a gente tem mais 2 minutos. Quer deixar um recado? Saravá. Quarta-feira a gente vai fazer. Deixa eu ver se eu consigo. Quarta-feira a gente vai fazer mais uma. Uhum. Mais relacionado com. Eu não consigo fixar. Só que quarta-feira é dia da Terra, dia de Gaia, Mãe Terra, dia maravilhoso. Então vai ser um dia que eu tô sentindo da gente fazer um foguinho. Nem que seja uma velhinha, mas a gente fazer um foguinho em homenagem à nossa Mãe Terra durante a live. Acho que vai ser bem bacanudo. Beleza, então a gente decide isso e solta nos nossos... Meu! Como alguém com essa cara? Ok! Panelli! Vai lá! Que várzea! Mais 40 segundos, mais alguma coisa? Ritual online, né? Tá. Cadê? Ai, gente, adoro vocês. Você Deixa eu colocou ver. um filtro, viu? Tu acha que não, mas tu colocou um filtro. Tu tá no É? filtro. Aham. Então tá bom. Daqui a pouco você pega jeito e a gente fala com o ETzinho. Ó, e do lado também. 15 segundos. Vamos tirar aquela fotinho?